Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Muito prazer, eu sou o Jean. E hoje a gente vamos estar dando uma analisada mais a fundo aí no nosso querido GARI 11. Para quem não conhecia esse fundo, este daqui, pessoal, é o antigo GALG 11. Foi feita aí esta mudança de ticket, né? Então aí passou a ser chamado GARI 11. Vamos estar aqui dando uma analisada geral. Saiu aí um relatório gerencial muito interessante. Eu vou falar para vocês ponto a ponto tudo que tem de mudança, como que vai ficar a situação do fundo daqui por diante. É um fundo bem promissor aí no mercado. 2024 aí vai ser cheio de surpresa aí, principalmente aqui no GARI 11. Então a gente vamos debater aí ponto a ponto. Já vou pedindo desculpa para vocês que talvez esse vídeo fique um pouquinho mais alongado aí, porque tem muita coisa para a gente estar conversando aqui ao longo deste vídeo. Mas antes de começar, não se esqueçam aí, se você ainda não é inscrito no canal, dê essa força para mim aí, deixe a sua inscrição, assim também como o seu like, é muito importante para a gente divulgar aí esse conteúdo cada vez mais longe, para mais pessoas ter acesso aí a estas informações. No momento dessa gravação, o GARI 11 aqui está sendo cotado na casa dos R$ 9,02, chegou aqui nas suas últimas 52 semanas na casa dos R$ 8,13 e chegou aqui nas suas máximas também na casa dos R$ 9,45. Dividend yield aqui acumulado nos últimos 12 meses de 11,09%. Se valorizou aqui nos últimos 12 meses 7,64%, mas este mês aqui ele está em queda. Então vamos descer mais um pouquinho aqui para a gente ver mais algumas informações, que esse fundo aqui está bem interessante. O seu valor patrimonial por cota, aqui, o que seria seu preço justo aqui, é os R$ 9,24. Seu patrimônio aqui, com aquela última emissão de cotas que ele fez, passou aqui para 1,1 bilhões. Neste momento aqui está sendo negociado aqui com 0,98 de preço sobre o seu valor patrimonial, ou seja, está com 2% aí de desconto. Está com valor aqui em caixa de 0,16%, um pouco mais aqui de 1,8 milhões. Ele provavelmente já aplicou aquele valor que ele pegou aí da última emissão. A gente vamos ver aqui ao longo no seu relatório gerencial. Hoje ele já conta aqui com um pouco mais de 150 mil cotistas. Liquidez média diária aqui um pouco mais aqui de 4,8 milhões de reais sendo negociado aí diariamente. Vamos chegar aqui na sua área de proventos, né? A gente já vê aqui uma diferença do provento que ele pagou referente ao mês de janeiro e o referente ao mês de fevereiro. No mês aqui de fevereiro, né, no dia 7/2, ele pagou aqui um dividendo de 0,084 centavos. Já este mês aqui que ele vai pagar no próximo dia 7/3 aí, ele vai estar pagando aqui 0,086 centavos. Então ele acabou subindo um pouco mais aí o seu dividendo. Deu aqui uma rentabilidade aqui, né, de 0,94 e aqui no outro anterior aqui de 0,92. Então a gente vê aqui um leve aumento aí de 0,2 ponto percentual aí no seu pagamento de dividendo. Vamos estar entrando aqui no seu relatório gerencial para a gente ver aqui os pontos a qual sofreu aí essas mudanças. Aqui o gestor já começa falando aqui, né, da ampliação da sua tese, né, que mudou aqui de GALG para GAURI. Então a gente já consegue ver aqui bastante informações. Eu não vou ler todas essas informações porque vai ficar bastante longo o vídeo, mas eu vou trazer os pontos mais principais aqui para vocês entender qual que foi a mudança que ocorreu aí entre o ano de 2023 e agora este ano atual de 2024. Então, para começar aqui, ele já traz um cronograma aqui, né, de tudo que veio acontecendo aqui no fundo. Então ele consegue aqui a ampliação da sua tese da quinta emissão. Lá no dia 3 de janeiro aqui, convocação da AGU aqui de cotista. Dia 23/1 também aqui já veio a conclusão. Dia 8 de fevereiro aqui veio a mudança do GALG para o GARI. E dia 23 de fevereiro aqui veio a venda da BRF Salvador. Então já foi concretizado e a gente vai ver logo mais aqui no seu demonstrativo aqui, tá? Então aqui ele vai trazer algumas informações, né? Que teve também a sua mudança aqui de administrador, né? Agora é o banco da Ecoval, que é o novo administrador, então por isso que houve aí esta mudança de nome. Sempre que o fundo imobiliário faz essa mudança de administrador, ele também tem que mudar o ticket de negociação, então foi exatamente aqui o que aconteceu com o fundo GALG 11, que agora é GARI 11. Então a sua taxa de administração aqui acabou baixando aqui para 0,94 ao ano, antes era 1% ao ano. Taxa de performance aqui 20%, do que ceder aqui um benchmark de PCA mais 6. Então já é aí uma ótima rentabilidade, tá? Então vamos descer aqui
para a gente ver mais algumas informações. Aqui ele ainda vai trazer alguns dados antigos, né? Que aqui ele já fez a venda, mas aqui ele consta como ainda 5 imóveis, mas já tem um a menos, que é a BRF Salvador. Dividend yield aqui dos últimos 12 meses. Aqui também você vai ver o seu valor patrimonial por cota, vacância zero, como a gente vimos lá. E vamos estar continuando aqui para a gente ver as informações mais importantes, na minha opinião, que é essa daqui, ó, a evolução de alavancagem. Antes, esse fundo aqui, pessoal, era um fundo muito arriscado. Muitas pessoas não investiam no GALG 11, que agora é o GARI 11, devido a essa alta aqui na sua alavancagem, que representava aqui 41% do patrimônio do fundo. Com a pré-oferta, ou seja, com aquela emissão de cotas que ele fez, esse valor de alavancagem aqui já caiu para 24%. E aí teve a venda lá da BRF Salvador. Então também continuou aqui a queda, que chegou aqui em 18%. Então hoje aqui a sua alavancagem total do fundo é 18% do patrimônio do fundo. Antes era 41%. Então você vê que ele teve aqui uma evolução muito grande aqui na sua diminuição da sua alavancagem. É uma gestão aí, pessoal, que na minha opinião vem fazendo aí um ótimo trabalho, mesmo ele sendo no fundo que ele era muito alavancado, mas foi feita uma alavancagem de uma forma bem casada ali com seus contratos. Então ele já vinha fazendo um ótimo trabalho e agora com essa taxa de alavancagem caindo aqui praticamente mais da metade, isso vai ficar muito visível a longo prazo, tá? Na parte de baixo aqui você vê mais algumas informações, né, que o lucro que ele teve aqui com essa venda foi um pouco mais de 51 milhões, o que representa aqui 0,41 centavos por cota, ou seja, 5 meses de dividendos sem ele contar lá com a sua receita. Se ele não recebesse receita nenhuma durante 5 meses, ele ainda conseguia manter aqui dividendo durante esses 5 meses, sem levar em conta aqui a sua receita de locações. Mas tem um ponto importante aqui que você precisa entender e eu vou estar mostrando para vocês. Muitas pessoas estão focadas aqui nesta venda, mas tem algo aí que você precisa entender o que vai estar acontecendo. Porque hoje a sua receita da locação aqui está gerando aqui em torno de 7,2 milhões. Como vocês conseguem ver, não tem tanta diferença de uma para outra. Por quê? São os mesmos contratos, são os mesmos inquilinos. Aqui, como vocês conseguem ver, em janeiro, teve um aumentozinho aqui na parte de receita devido aí ao seu reajuste de contrato. Então, isso aqui vai acontecer mesmo. Só que essa receita aqui já não vai ser mais essa receita, vai ser um pouco menos nos próximos meses. Por quê? Tem um ativo a menos que ele não vai receber mais. Mesmo ele tendo ali aquele valor de 51 milhões que entrou na sua conta, mas na receita de locação vai estar diminuindo, porque ele tem um imóvel a menos agora. Então, muitas pessoas não estão levando em consideração esse fato. A gente precisa acompanhar como que vai ser aí essas novas compras, né? A gente sabe que tem aí notícias, rumores no mercado que ele vai estar comprando mais imóveis. Então, a gente precisa acompanhar aí o que vai estar acontecendo futuramente. Mas vamos descer mais um pouquinho aqui, ó, para você ver que aqui ele traz como mais explícito, né, o que está acontecendo. Aqui é apenas valor em caixa e valor de imóveis, né? A gente sabe que ele estava com valor em caixa muito grande aqui, referente à sua emissão. A gente vê aqui que a sua vacância física é zero, vacância financeira também é zero, porque os contratos são bem feitos, pessoal, são bem casados. Então, quando o fundo tem um compromisso, tem uma boa gestão, é isso aqui que acontece. Ele mesmo sendo um fundo alavancado, mas ele não tem vacância financeira nenhuma. Por quê? Os seus contratos ali foi muito bem amarrado. São contratos atípicos, aqueles contratos que tem uma multa muito alta se caso o inquilino queira sair antes do imóvel, ou seja, ele tem que pagar todos aquele tempo restante que faltava até o seu contrato vencer. Então, isso aqui dá uma segurança gigante no fundo. E muitas pessoas não viam isso, olhava só para sua alavancagem. Ah, eu não vou investir no GALG 11, né, que agora é GARI 11, por causa da sua alavancagem. Só que a sua alavancagem é feita de uma forma tão estratégica que tanto faz o inquilino ficar no imóvel, o inquilino sair, vai dar na mesma. Porque ali os seus contratos são atípicos, multas pesadas para os inquilinos que queiram deixar aquele imóvel antes do tempo ali que ele deveria ficar no imóvel. Como vocês conseguem ver aqui, ó, o seu anos aqui de contratos aqui gera em torno de quase 9 anos, 8 anos e meio para ser mais exato. Então isso aqui traz uma segurança muito boa. Reajuste aqui dos aluguéis são 100% aqui IPCA, então sempre corrigido pela inflação. Então tem muitos pontos que já chamava atenção antes. Isso aqui vai ficar mais explícito daqui por diante. Só que
tem um porém de tudo isso aqui, pessoal. Como vocês conseguem ver aqui, 35% da receita do fundo vinha exatamente aqui da BRF Salvador. Algo que agora não vai ter mais essa receita, porque esse imóvel aqui ele já vendeu. Então essa receita aqui de 35% não vai ter mais nas suas receitas de alocação. Então por isso que você precisa ficar atento. Ah, vendeu, teve lucro, tudo bem. Só que nos próximos meses, 35% a menos nas suas receitas. Ele vai comprar mais imóvel? Sim. Vai ter mais aluguéis? Sim. Só que sempre vai ter 35% a menos de receita. Então você precisa entender de fato como isso impacta também na parte de distribuição do fundo, porque ele vai ter ali menos receita para distribuir. Mesmo ele comprando novos imóveis, mesmo ele tendo novos inquilinos, mas sempre você vai ter que contar com menos 35% de receita. Mês de reajuste dos seus contratos aqui, setembro 39%, março 35%, abril 3% e janeiro 23%. Lembra que eu falei para vocês lá naquele aumento de receita que teve lá no mês de janeiro? Foi exatamente por causa disso aqui, ó. Reajuste de aluguel no mês de janeiro, 23%. Então, por isso que teve aquele aumento de receita lá. Vamos descer mais um pouco aqui para a gente ver mais algumas informações, ó, que aqui fica muito mais claro, né? Receita, alocação caixa, né? Como a gente consegue ver aqui, que é o mesmo resultado lá. Então, aqui, ó. Ele traz também Rio Grande do Sul, que representa 41% da sua receita. Bahia, 35%, que agora não vai ter mais esses 35%, que era justamente lá da BRF Salvador. Pernambuco aqui, 22% e São Paulo, 2%. Mas, porém, vou entrar em detalhes aqui para vocês, ó, que a BRF Salvador, ele tinha aqui um montante para estar pagando, que era de um CRIs que ele tinha emitido. Então, pessoal, o vencimento era para 2027. Ele não vai ter mais essa alavancagem aqui, ó. Isso também impacta na receita do fundo. Vai ter mais dinheiro, vai sobrar mais dinheiro. Porque se você pegar lá a sua receita, eu vou até subir mais um pouco aqui, ó, para mostrar para vocês, na parte de demonstrativo aqui, ó, que a sua despesa total aqui estava gerando em torno aqui de 2,9 milhões. Então, essa despesa aqui, ela vai cair também, porque essa despesa aqui já está incluindo lá aquele CRIs que ele tinha emitido lá justamente para comprar esse imóvel. Então, é uma coisa que você precisa entender, por isso que eu sempre falo, relatórios gerenciais não é fácil de você entender, você precisa estudar bastante para você ter conhecimento de tudo que aconteceu. Eu falei para vocês aqui, ó, desse aumento de receita, você viu lá que foi o reajuste dos contratos. Agora estou falando para vocês aqui, ó, da parte das suas despesas, que está em torno aqui de 2,9 milhões, só que isso aqui também vai baixar, porque ele não vai ter mais aquele CRIs lá. E eu vou estar mostrando para vocês que representava aqui um valor bem grande referente a esse CRIs aqui, tá? Então, você precisa entender isso daqui, você precisa saber. Ou aqui, ó, você chegando na parte de alavancagem do fundo, então você vê, ó, que o seu passivo hoje gera em torno aqui de 379 milhões. Os seus ativos é aqui um pouco mais de 1,5 bilhões. E resta aqui um patrimônio líquido de 1,1 bilhão. Se você descer mais um pouco aqui, ó, você vai conseguir ver que a BRF era justamente a que representava aqui a maior parte da sua alavancagem. Então, gerava em torno aqui de 147 milhões de reais. Então, este valor aqui já sumiu do mapa. Esse valor aqui já não existe mais. Por quê? Ele vendeu este imóvel, então ele não tem mais esse contrato aqui. Então, por isso que você precisa entender tudo o que acontece, tá? Porque você entendendo aqui relatório gerencial, você vai saber o passo a passo. Então, esse daqui era um dos maiores FII que ele tinha dentro da sua carteira, ou seja, era a maior dívida que ele tinha, ele acabou se livrando dela, que é esses 149 milhões. A outra maior aqui é justamente também para a BRF, que é de 109 milhões. Ele ainda continua com esses daqui, ó. Só que você pegar aqui a alavancagem de anterior para essa, teve uma queda aqui, pessoal, no seu grau total de quase mais de 20% de queda aqui, ó. Como vocês conseguem ver aqui, ó, razão dívida, 24% do fundo, 24% do fundo. Então, foi diminuído drasticamente aqui a sua alavancagem. Então, por isso que eu sempre digo para vocês que esse fundo aqui vai ser um fundo muito comprado agora, vai ser um ativo muito negociado na bolsa agora a partir de 2024. Por causa disso, muitos investidores não entravam nesse fundo aqui por causa da sua alavancagem. Agora,
situação resolvida, casa arrumada. Agora a gestão deve continuar trabalhando nisso aí para estar diminuindo ainda mais isso daí. Quem sabe mais futuramente chamar mais uma emissão de cotas para a gente diminuir, eliminar esses 18% aí e fazer novos investimentos, porque essa é a forma do fundo estar crescendo, né? Aqui você vai conseguir ver todos os seus ativos, né? Todas as suas empresas, ou seja, os seus inquilinos, seus locatários. Então você vai ter todas essas informações e é justamente essa aqui, ó, que já não tem mais, se eu não estiver enganado, é isso mesmo, ó, BRF Salvador. Então isso aqui já não pertence mais para o Gauri 11, foi vendido aí esse galpão logístico aqui, que agora pertence justamente para a dona mesmo, que é a BRF Salvador. Ou seja, ele eliminou essa dívida, ainda teve um lucro aí de mais de 51 milhões líquido, tá? Que pode ser distribuído aí em dividendos futuros ou até mesmo sendo usado esse dinheiro para comprar novos imóveis e assim gerar mais receita. Então tem uma grande possibilidade aí dele estar fazendo esse investimento futuro aí. Mas esse aí foi o vídeo de hoje, vou ficando por aqui, mas antes, não se esqueçam aí de deixar a sua inscrição, porque isso faz uma diferença gigante para a gente crescer aí a comunidade, assim também como o seu like aí é muito importante. E Deus abençoe a sua vida, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!